Agora sim, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo. E eu queria pedir ao Biel que tocasse aquela música para mim. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 35. Enquanto você vai ouvindo essa música, pode abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 35. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao Senhor mais uma vez nesse dia, Deus. E eu quero te pedir, Deus, usa, Deus, a Tua palavra para abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, Deus, cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, papai. Como o Biel disse antes, fazemos parte, Deus, de uma igreja que está se dividindo, mas o Senhor, papai, nunca se dividiu para nós. O Senhor se entregou por inteiro naquela cruz, e isso, papai, não tem valor para nós. Por isso que esse tempo seja um tempo mesmo de aprendizado, um tempo, Deus, de renovo para cada irmão, para cada irmã, e que a Tua palavra seja viva e eficaz mais uma vez nessa manhã, Pai. Por isso nós te louvamos, papai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, em cada palavra, em cada atitude nossa no dia a dia, para que o Senhor seja reconhecido através de nós, nesse mundo, papai. Deus, obrigado pelo privilégio que temos de ser igreja, de sermos congregação aonde nós estivermos. E obrigado, Deus, porque um dia o Senhor fez tudo isso por nós. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o nosso entendimento nessa manhã. E abre mesmo, papai, os caminhos, as portas necessárias para cada irmão, para cada irmã, para cada pessoa que estiver nos assistindo nesse dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém, queridos? Pastor Marco fez uma covardia comigo, porque há quase 3 semanas atrás ele me pediu que preparasse uma palavra. Irmãos, foram 3 semanas meditando na palavra que o Senhor me deu naquele dia. E para condensar isso em 20 minutos, eu sei que o Senhor vai ter que me dar graça, viu, pastor? Porque temos muitas coisas para falar sobre a palavra de Deus, temos muitas coisas para falar do que o Senhor tem feito por nós. E é um pouquinho sobre isso que eu quero dizer nessa manhã, porque nós temos vivido um tempo maravilhoso. Há exatamente, o Biel falou ali, 1 ano atrás, a igreja foi fechada, no dia do meu aniversário, dia 19 de março.
Nós estamos caminhando para outro 19 de março, e Jesus não voltou ainda, mas a esperança no meu coração de que dias melhores com o Senhor vão vir para nós, porque nós cremos e nós temos esperado por isso. Isaías, no capítulo 35, diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, firmais os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Vamos parar por aí. Você vai abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos falar um pouquinho sobre João Batista. João quer dizer Deus concede graça, Deus tem misericórdia, né? Vem do hebraico Yohanan. João Batista conheceu Jesus desde o ventre da mãe dele. Quando Maria foi visitar Isabel, elas eram parentes, ele tremeu dentro do ventre dela. Ou seja, um homem que cresceu sabendo a mensagem que havia de Deus para aquele povo. Ele seria o mensageiro. Voz do que clama no deserto, a palavra diz. Preparai o vosso caminho. A primeira mensagem de João, no Evangelho de João, arrependei-vos, está no capítulo 3. Jesus, no capítulo 4, vem dizer também, arrependei-vos. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado a vós. Ora, se a palavra diz que o reino de Deus está dentro de nós, e o reino é chegado, o que isso quer dizer para nós? Precisamos conhecer dentro da gente. Quando você se conhece, quando você arrepende dos seus pecados e encontra a Cristo o Salvador, você realmente encontra o que está dentro de você, o reino de Deus. Mas João foi preso, né? E eu quero falar um pouquinho sobre essa prisão de João, sobre o que aconteceu, sobre a pergunta que João mandou fazer para Jesus, porque João conhecia Jesus. Quando João batizou Jesus, ouve-se uma voz: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo ou me alegro, como algumas versões dizem. Ou seja, João, quando viu Jesus no deserto, o que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Haviam profecias sobre a chegada do Messias, e João foi o precursor do Messias. Então João conhecia muito bem Jesus. E no capítulo lá, Mateus, capítulo 11, a palavra diz assim: Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta de João. João já conhecia Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, eu não quero me prender muito à pergunta, eu quero me prender à resposta de Jesus Cristo para ele. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós tentamos, às vezes, até condenar João Batista por essa pergunta, manda perguntar se é ele mesmo ou nós temos que esperar outro, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Sabe como que você faz isso? Quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você olha é seu extrato bancário para saber se você tem dinheiro para pagar suas contas. Aí quando você tem, você paga suas contas. Você às vezes nem agradece a Deus. Mas quando você não tem, você ora. Por que você não passa a orar primeiro antes de olhar seu extrato? Quantas coisas a gente faz pela manhã, irmãos? E a gente às vezes não busca a Deus. A gente nega o senhorio de Cristo com as nossas atitudes, não com as nossas perguntas. Muitas vezes nós duvidamos dentro de nós. E se você parar para entender, quando o pastor Marco me pediu para poder preparar a palavra, nós viemos aí quase que uma série de 4 mensagens. Naquele domingo, o pastor Marcos falou sobre pecado. Na outra semana, o pastor Paulo falou sobre o convite de Jesus para nós: vinde a mim. E na semana passada, na ceia, o pastor Cláudio falou sobre incredulidade. E hoje eu quero fazer um resumo para vocês praticamente. A palavra já estava no meu coração. A palavra que Deus me deu foi essa palavra aqui. Sobre as prioridades de Jesus Cristo. Olha como foi a resposta lá no versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide, anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. O que você tem ouvido e o que você tem visto, irmão?
O que você tem priorizado com os seus olhos e seus ouvidos? Talvez os discípulos tenham aprendido com essa resposta aqui, porque lá em Atos eles falam assim no capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar daqui que temos visto e ouvido. A pergunta de João Batista, ela serviu para aqueles homens confirmarem no coração deles quem era Jesus Cristo. Muitas vezes Deus quer usar você para que as pessoas, através de você, entendam quem Ele é. Porque a resposta de Jesus Cristo aqui está lá no livro de Isaías, no capítulo 35. Porque Jesus ele vem dizer assim, olha, agora os cegos veem, vocês têm visto e ouvido isso. Os ouvidos, os surdos ouvem. Os coxos andam, os leprosos são purificados. E que mais? O evangelho está sendo pregado aos pobres. Você tem visto cego enxergando? Ultimamente? Você tem visto surdo ouvindo? Coxo andando? Leproso sendo purificado? Muitas vezes você não vê porque você não prega o evangelho. E eu estou dizendo isso, irmãos, para mim primeiro. Porque a palavra passa por mim primeiro. Para depois deixar isso para você. Você tem vivido uma vida preso, como João Batista estava preso. Nós agora vivemos um confinamento, 1 ano de pandemia, 1 ano de confinamento. Mas eu não me sinto preso. Eu me sinto sendo preparado a cada dia pelo Senhor que me salvou e me resgatou. Por quê? Porque eu era cego e hoje eu vejo. Eu era surdo e hoje eu ouço a palavra. Mas eu tento pregar o evangelho em todo o tempo da minha vida. Na escola dominical nós preparamos um videozinho sobre evangelismo, porque falamos sobre a importância da evangelização nos dias atuais. O trabalho que nós temos feito aqui na igreja com um dos modos de se pregar o evangelho, através dos banners, do panfleto. Isso é uma das estratégias, irmãos. Você pode usar o seu dinheiro, você pode usar tudo para falar de Deus para as pessoas. Porque Deus, Ele quer falar conosco. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Nós ganhamos um cachorro e durante 1 semana praticamente o assunto lá em casa foi só cachorro. Quanto custa o filhote? As pessoas perguntando, vocês ganharam? Eu quero um. Ele é bonzinho, ele é bonitinho, a ração. Eu não sei mais o que, remédio, a vacinação. O assunto todo praticamente era cachorro. E como eu estou ficando em casa bastante tempo, eu tenho ficado estudando a palavra, aquela semana aconteceu algo muito interessante, porque eu saí na rua e tinha um cachorro vira-lata deitado na esquina. O carro parou, eu olhei para aquele cachorro e Deus falou comigo através do cachorro. A pergunta de Deus para mim foi a seguinte, e eu? Mas era o cachorro como se estivesse me perguntando, e eu? Quanto vale a minha vida? Quem é que cuida de mim? Eu tomo vacina? Eu tenho coleira para repelir carrapato, pulga? A pergunta de Deus para mim foi uma só. E eu? E o Senhor falou comigo assim, eu cuido dele. Irmãos, foi algo sobrenatural. Por quê? Porque o cachorro falou comigo. A minha mente estava pensando nessa palavra, sobre a pergunta de João Batista. Manda perguntar se é ele mesmo. E nós, às vezes, com os nossos recursos, com a nossa força, com tudo que nós temos, nós deixamos Deus de lado. E nós não passamos a ver mais nem espiritualmente, nem fisicamente, cego enxergando, surdo ouvindo, leproso sendo purificado, coxo andando. Nós não vemos porque nós não fazemos o que Jesus Cristo deixou para nós escrito. Porque quem era João Batista, depois Jesus fala. O que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Caniço é aquela cana fininha que muitos usam até para pescar. Os pescadores aí sabem muito bem o que é o caniço. Aquela cana bem fininha. O que vocês saíram para ver no deserto? Porque foi no deserto que João Batista viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não mais que cobre, mas que tira o pecado do mundo. Vocês saíram para ver um homem vestido de roupas finas e eles estão no palácio. Ou um profeta. Muito mais do que um profeta, eu vos afirmo. E o que Jesus fala sobre João Batista? Esse homem, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista.
Mas eu vos afirmo que no reino dos céus o menor é maior do que ele. Um homem que primeiro disse que viria alguém que era mais poderoso do que ele, falando de Jesus. E eu me lembro muito da história de Jó quando eu leio isso. Porque Jó conhecia Deus só de ouvir falar. E depois Jó fala, agora os meus olhos te veem. O conhecimento de Deus, irmãos, ele é muito importante para nós. Porque você agora dentro de casa é que você tem mais relacionamento com sua esposa. Agora dentro de casa é que a esposa tem mais relacionamento com o marido. Por isso que o número de divórcios aconteceu agora, estrondosamente aumentou. Pessoas que não conseguem conviver uns com os outros. E desde muito tempo nós lá em casa experimentamos isso. Por quê? Porque a correria do dia a dia, e quando a gente tirava férias, sempre 15 dias. Nos 15 dias que estava todo mundo junto, dormindo na mesma casa, o tempo todo junto, meu Deus, a Ju que o diga. Como era conflito, e nós percebemos isso logo quando nós nos casamos, e vimos isso, como é que é importante você saber conviver com as pessoas que você ama. E esse tempo tem trazido isso para nós. Se você quer ver realmente um cego enxergar, essa foi a resposta de Jesus. Jesus não podia ter dizido sim ou não. Ó Jesus, nós estamos aqui para te perguntar, porque João, você conhece João, né? João mandou perguntar ao senhor se é o senhor mesmo, ou se nós temos que esperar um cara mais legal, um cara mais bonito, um cara mais influente, um cara que tem um relacionamento melhor com as pessoas. Ou, né, pode ter sido assim, ou pode... Sou eu. Assim como ele disse, eu sou. Não. Vai falar para ele o que vocês têm visto e ouvido. E lá em Apocalipse capítulo 1 tem um negócio que eu gosto demais, porque fala assim, olha, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras deste livro. A gente não tem nem ouvido, irmãos. É muito interessante quando a gente prepara material para canal de YouTube, porque é o seguinte, as pessoas falam assim, não, o pessoal não gosta de palavra muito longa, tem que ser bem rápido. Aí o outro vira e fala assim para você, não, eu quero escutar, eu estou com saudade de escutar um culto inteiro. Ou seja, você nunca vai agradar todo mundo. A pessoa quer escutar uma palavra sobre algo de Deus durante 5 minutos. Mas para ver um filme de 2 horas, ela senta na frente do computador e fica vendo no celular o que quiser fazer. Por que disso, irmãos? Porque muitas vezes nós não temos falado daquilo que temos ouvido e visto. A verdade de Deus precisa ser constante na nossa boca, na nossa mente. Por quê? Porque você pode ver sim um cego enxergar, sem ser fisicamente, mas alguém que não conhecia Jesus. Fale do amor de Deus para as pessoas. Fale para as pessoas que Jesus Cristo ama cada uma delas, mas que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Por quê? Porque essa palavra de Deus para nós hoje, ela fala sobre propósito. João Batista tinha um propósito, ser o mensageiro de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio. Olha Isaías quando ele continua dizendo assim, olha. Então, capítulo 35, versículo 5. Se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho. O que Jesus disse? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Caminho que se chamará o caminho, com letra maiúscula na minha Bíblia. Por quê? Está se referindo a Jesus Cristo. Esse capítulo 35, depois leia com calma. Fala sobre o Messias, fala sobre Jesus Cristo, anunciando aquilo que João veio fazer, o precursor do Salvador. E muitos ainda assim não deram crédito. Ele continua dizendo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, nem passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Como que eles vão andar? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Aquela voz anunciando, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Além de trazer para nós, para eles, a trindade de Deus ali, o Pai falando, Jesus o Filho e o Espírito Santo pousando no ombro de Jesus. Isso é maravilhoso demais, irmãos.
Por isso, condensar essa palavra em 20 minutos, 30 minutos, seja o que for, ela não vai ser eficaz se você não praticar o que está escrito aqui. Se o reino está dentro de você, descubra quem você é. E nada melhor do que ficar sozinho, trancado no quarto. Vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e peça ao seu pai em secreto, porque o seu pai que em secreto te ouve, ele vai te responder. Então, amados, essa palavra ela tem queimado no meu coração. Nós precisamos pregar o evangelho. Um evangelho completo. Um evangelho onde haja cura das pessoas. Porque o Espírito Santo precisa se manifestar. O trimestre todo da escola dominical, nós temos falado sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre o pentecostalismo. E vamos falar agora no próximo trimestre, se Jesus não voltar, sobre o Espírito Santo. Se você não se inscreveu, se você não assiste essas aulas, assista essas aulas. A escola dominical é para você aprender, para você lembrar, para você poder viver cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus, eles vão ver surdos ouvindo, coxos andando. Por quê? Porque o Espírito Santo vai se manifestar através da vida deles. E para você enxergar lá na frente, para você entender o que está acontecendo no mundo, para você viver na plenitude do Espírito, você precisa entender, porque as notícias, irmãos, elas são horríveis. Mas existe uma notícia superior. Aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. João estava preso, João sabia que o fim dele chegaria. Vai perguntar para Jesus, e Jesus fala, olha, fala para ele o que vocês têm visto e ouvido. Por quê? Olha que interessante, lá em Lucas, no capítulo 7, fala sobre uma cura que Jesus fez antes de João Batista falar que estava sabendo das coisas. De quem? De uma viúva numa cidade chamada Naim. É muito interessante essa cura, porque fala que aquela viúva vinha caminhando, Jesus parou, e eu gosto demais, irmãos, de entender o significado das coisas. Sabe o que quer dizer Naim? Naim quer dizer aconchego, tranquilidade, paz. O que tinha sido quebrado naquele momento ali naquela cidade? O aconchego e a tranquilidade deles, porque uma mulher viúva acabara de perder o filho dela. Em momento algum mostra ela pedindo Jesus a cura. Jesus chegou perto e fala assim, olha, Lucas 7, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Sabe a palavra de Deus para você nessa manhã, irmãos? Não chore. Se você está aflito, não chore. Se você está angustiado, não chore. Se você está preso, não chore. Mas eu não estou preso, às vezes está preso no pecado, às vezes está preso na mágoa, às vezes está preso na falta de perdão, e muitas outras, está preso na incredulidade, está preso no pecado, está preso na falta de aceitar o convite de Jesus, vinde a mim. Está entendendo, irmãos? Um mês inteiro Deus falando o mesmo assunto através de pessoas diferentes para nós. E ninguém combinou nada aqui. Simplesmente o mover de Deus para nós é que nós possamos arrepender do nosso pecado. É que nós possamos aceitar o convite de Jesus. É que nós possamos não ter incredulidade no nosso coração. Eu não quero considerar incredulidade o que João fez. Eu quero considerar que João sabia que eles precisavam ouvir da boca de Jesus quem ele era. E é isso que Deus quer fazer com você. É que você seja boca de Deus. É que você seja usado, instrumento de Deus, para que as pessoas possam entender que Ele é o Filho de Deus. O caniço agitado pelo vento traz para nós uma palavra sobre submissão. O vento, ele se dobra ao vento. O vento, o Espírito. Você tem se dobrado diante de Deus? Ou a sua postura tem sido orgulho? A sua postura tem sido soberba? A sua postura tem sido arrogância? Você tem ouvido a voz de Deus? Irmão, se tem uma coisa que eu tenho procurado fazer, é ouvir a voz de Deus. Lá em casa eu até brinco, quando às vezes eu tomo alguma atitude diferente do que eu fazia, Val. Eu falo assim, nossa, falo com a Ju, amor, eu brilhei agora. Era para fazer uma coisa e eu fiz outra. E essa outra coisa que eu fiz, ela me rendeu muito mais tranquilidade no coração.
Por quê? Porque eu quero que o Espírito Santo mude minha vida. Eu quero ser boca de Deus no meio de uma geração que tem sido corrompida. É a terceira parte que o Biel falou. Às vezes nem se converteu, estava na igreja só por estar. Então não tem visto cego enxergando, não tem visto surdo ouvindo, não tem visto mudo. Não tem visto, por quê? Porque muitas vezes não prega o Evangelho. E nós somos indesculpáveis diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele deixou isso para nós. Ide e pregai o Evangelho. Nós não podemos fugir disso. O que Isaías deixou pré-anunciado, João Batista ouviu, talvez do discípulo, por Jesus. Vai e anuncia o que vocês têm visto e ouvido. Ou seja, eu estou falando de algo que eu vivo. Testemunho é muito importante, irmãos, para a gente poder finalizar. Se o seu foco é Jesus Cristo, testemunhe dele para as pessoas. Se a sua prioridade é Jesus Cristo, deixe ele transformar a sua vida. Não se conforme com o que o mundo te anuncia. Ah, porque os hospitais não têm lugar. Ah, porque as pessoas estão contaminando. Ah, a idade das pessoas. Ah, não sei o quê. É muita notícia, é muita informação, e você precisa filtrar o que você quer realmente. Então, amados, o que você tem visto e ouvido, isso é o que Jesus Cristo quer fazer na sua vida primeiro. Para que você seja cheio, para que você transborde a mensagem que Ele veio trazer ao mundo. Eu amo vocês. Eu vou dar a minha vida por vocês. E João, o outro João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Capítulo 3 do Evangelho de João. Aquela conversa de Nicodemos ali com Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E com isso eu quero encerrar essa palavra. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Essa era a agenda de Jesus Cristo. Eu tenho ligado para muitas pessoas, às vezes, a pessoa fala, nossa, agora eu não posso te atender, que eu estou agarrado, estou numa reunião. Está em reunião nada, irmão. Está conversando coisa que às vezes nem é prioridade para ele. Ah, não te retornei porque eu não tenho visto o WhatsApp. Mas às vezes a gente acompanha se o irmão está assistindo, vendo as mensagens ou não, e está vendo. Mas como são coisas que estão referindo a algo que não é a prioridade da vida da pessoa, a pessoa larga para lá. Toda segunda-feira eu assento, pego um papel, eu oro, e eu faço aquilo que eu tenho que planejar durante a semana. Se o Senhor permitir, eu faço ou não. E vou riscando. A nossa agenda da segunda-feira precisa ter isso aqui. Eu quero, Senhor, ver cego enxergando. Eu quero ver surdo ouvindo. Eu quero ver mudo falando. Eu quero ver coxo andando. Eu quero ver leproso sendo purificado. Eu quero pregar o Evangelho que o Senhor deixou para mim. Por quê? Porque isso faz bem para você primeiro. A mensagem é completa. Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Use a internet, use a sua vida, use papel, use o que você quiser, mas pregue o Evangelho. Viva o Evangelho que você prega. Porque nós vamos poder olhar para você e falar assim, olha, eu quero esse Deus que você serve. E eu falo isso, irmãos, para mim primeiro. Eu preciso pregar o Evangelho. Porque eu sei que essas coisas todas vão acompanhar. Assim como outras que Jesus disse também. Mas João não tinha como fazer diferente. Manda perguntar para Jesus. E a resposta foi uma só. Fala para ele o que vocês têm visto e ouvido. Porque isso é vida. Amém? Que o Senhor nessa manhã possa realmente invadir o seu coração, porque Ele é muito delicado, Ele é muito educado, Ele não faz isso não. Mas que Ele possa invadir você com um amor tão grande, que você seja mesmo um anunciador das boas novas do Senhor. Que você seja um praticante daquilo que Jesus Cristo veio trazer para você. Que você faça cumprir na sua vida, você meu irmão, você minha irmã, aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Ir e pregar o Evangelho. E ver tudo isso aqui acontecendo. O que Mateus escreveu, o que Lucas escreveu, o que Isaías escreveu.
ver acontecendo através da sua vida, que os seus olhos sejam abertos para isso, e que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre do mal, e te dê mesmo bom êxito em tudo que Ele tem proposto para você, em nome de Jesus. Amém?